Oi, gente, tudo bem? Bem, como vocês sabem, hoje é a estreia do meu podcast e claro que eu não poderia estar com outras duas pessoas que não fossem a minha querida Josneia e a minha querida Fernanda, as duas mulheres mais inteligentes que eu conheço na vida. Bem, hoje é o primeiro episódio do podcast e qual é o nosso intuito? O intuito é a gente falar das questões da imigração, da socialização de quem vem de um outro país para a Alemanha, para os Estados Unidos ou para a China, enfim, para qualquer outro país. Se você é brasileiro e mora em outro país, você sabe do que eu estou falando. E se você quer ir morar, então fique ligado nesse podcast, porque nós vamos falar de coisas muito sérias, muito legais e, claro, né, com aquele toque de humor que vocês sabem que eu tenho. Então vamos começar. Eu quero primeiro pedir para vocês se apresentarem. Decidem quem começa, Duni T. Comece, Fernanda. Se apresente. Quem é você? Sim, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu te agradeço porque a gente já fez algumas coisas juntas e sempre funcionou muito bem. Sim. Temos muito para acrescentar uma para outra, então eu estou feliz de participar hoje. Muito obrigada. Que bom. E também a Josneia, que eu conheço há muito tempo, achei que não podia ser melhor. Né? Não é nem dobradinha, nem sei como é que fala em português. Isso, Nem eu. A troca de experiência a três aqui, é verdade. Bom, meu nome é Fernanda de Aro, eu venho de São Paulo, vivo aqui em Berlim há 24 anos, eu era advogada no Brasil, aqui eu me especializei na área de consultoria social e jurídica para estrangeiros, trabalhei 12 anos numa entidade social e paralelamente 3 anos na prefeitura do bairro de Reinickendorf, ajudando também refugiados, famílias refugiadas. E chegou uma hora ali que eu alcancei um patamar maior que eu podia alcançar, mas eu queria mais, eu queria alcançar outros patamares e foi aí que o ano passado eu decidi pedir demissão do meu emprego e me tornei autônoma. Então agora eu tenho meu próprio negócio, meu próprio escritório, onde eu ofereço essa consultoria social jurídica para os estrangeiros. Fiz também o ano passado um curso que se chama Certified Master Coach, para oferecer coach para business, para integração, e pretendo oferecer também não só para particulares, mas também para empresas, onde pessoas do mundo todo trabalham, então os times são interculturais, diversos, e para isso é importante que haja essa troca e essa integração cultural no time. Então eu vou oferecer isso também e dou palestras e workshops, entre outras coisas, mais ou menos por aí. Legal. E Tá tenho 50 anos e uma filha maravilhosa de 20. Nem parece que tem 30. Josneia. Então, eu fico feliz também pelo convite. Finalmente eu decidi, vou participar. Pois é, eu acho que essa troca... tô chamando. É verdade, troca de experiência, tem razão. É muito importante, e penso que tem que dividir também a experiência para poder, de alguma forma, ajudar as pessoas que pensam em algum momento, talvez, também migrar. Eu também, como Fernanda, migrei já faz exatamente isso, 24 anos, estava pensando nisso, 24 anos. Sou psicóloga, venho do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, estudei psicologia lá, trabalhei cerca de 10 anos, especialmente trabalhei em unidade de saúde no interior, eu trabalhei em hospitais universitários e de repente eu decidi assim, quero dar uma virada na minha vida e eu pensei, vou fazer então o meu doutorado, tinha me inscrito inclusive para fazer um doutorado na área de dependência química, que era uma área que eu tinha me especializado, e aí para São Paulo. Consegui uma vaga na Faculdade Paulista de Medicina e só que naquela época eu tava namorando um alemão. E aí, como eu acredito que talvez muitos conheçam dessa situação, você tem que tomar uma decisão, e agora, né? E aí foi que eu acabei optando, talvez pelo desejo também de um dia ir embora do meu país, de vir para cá. E foi assim que eu vim parar na Alemanha. E até hoje eu posso dizer que não é um processo fácil, principalmente acho que o reconhecimento da profissão. A língua, acredito que é também algo que a gente vai falar sobre isso, né? Quais são os fatores assim nesse processo que talvez facilitem também, que mais dificultam. Depois de uma longa caminhada, eu acabei fazendo uma formação na área de psicologia cognitiva comportamental, que foram praticamente 6 anos da minha vida, quase que uma universidade toda de novo, né? Eu, depois disso, quer dizer, até com
com a própria formação, eu comecei daí já, voltei a trabalhar em hospital universitário de novo, e depois em o que a gente chama aqui na Alemanha Reha-Klinik, fazendo um processo então de trabalhar a reabilitação de pessoas na área, principalmente de pessoas que vão para clínicas em função de problemas psíquicos. E a partir dali, depois, quando eu fiz a minha formação, que eu consegui então ser hoje reconhecida na Alemanha como uma psicoterapeuta, que é uma profissão legalizada, eu também trabalho então desde então em consultório, tanto dentro do sistema de saúde como na área como privado. E dentro desse tempo trabalho bastante no tema da integração, que é uma das coisas assim que chama bastante a minha atenção. Então, ligado tanto à psicoterapeuta Kammer, quer dizer, a Câmara de Psicólogos dentro de Berlim, e também com uma comunidade praticamente de colegas que são falantes da língua espanhola e portuguesa. Sim. É um trabalho maravilhoso, né? Tanto é que eu tô até hoje, eu me recuso a me dar alta. Eu sou o tipo de paciente que eu não quero ter alta de jeito nenhum. Eu conheço. É muito bom. Josné, eu costumo dizer que a Josné, ela me salvou emocionalmente. Porque a vida do imigrante não é que assim, eu não tinha uma carreira no Brasil, uma coisa maravilhosa, mas a gente sai de perto das pessoas que a gente foi criada a vida toda, do nosso habitat nacional, do nosso país, do nosso clima, dos nossos amigos de infância. E aí você recomeça do zero e num outro lugar, totalmente diferente, numa cultura totalmente diferente. Tipo, eu não fazia ideia de Alemanha, eu fui ter o primeiro contato com o alemão, e com o idioma alemão, e com o contato com o alemão em pessoa, pela primeira vez aqui, depois que eu cheguei. Então, nos primeiros 3 meses é tudo festa. Depois que começa a visitar os Amts, que você começa a conhecer a burocracia alemã e a cultura, e que você começa a entrar o choque cultural. Então, isso é muito, muito difícil. Sim, Né? Isso é muito difícil. Então eu queria começar com vocês justamente com isso. Vamos começar, já que a Fernanda começou a se apresentar. Fernanda, qual é as principais coisas que as pessoas têm que se atentar quando ela vai migrar? Tá? Então, pela sua experiência desses anos todos que você trabalha nessa área, o que é importante a pessoa prestar atenção quando vai migrar? Olha, eu acho, existem muitos, quando a gente falou sobre o tema, os desafios da migração, eu fiquei pensando, vamos começar por onde? Né? Mas, na verdade, eu acho que hoje, com a minha experiência, porque eu trabalho com estrangeiros de um modo geral, eu trabalhei não só com brasileiros, mas eu trabalhei com pessoas de várias culturas diferentes aqui em Berlim, e pude observar e fazer paralelos entre essas culturas, onde eu pude ver que todas as outras, em alguma situação, elas também têm dificuldades para se adaptar, né? Sim. E... Tá melhor assim? Não, tá ótimo. Ok. E aí, uma das coisas que eu acho fundamental para a pessoa é que ela tem uma... Hoje em dia se usa muito as palavras em inglês, mindset. Sim. É a mentalidade. A mentalidade da pessoa, ela não pode ser fixa, fechada. Ela tem que ser uma mentalidade de uma pessoa crescente, de uma pessoa que está aberta a crescer, a se desenvolver. Isso é um dos pontos fundamentais que eu vejo hoje, porque no Brasil a gente se usa muito, conhece aquela frase, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. É o Gabriela. A Gabriela. Só que se você se você migrar para um outro país com essa mentalidade, tá fadado ao fracasso. Porque você, vindo para um outro país, você vai ter um choque cultural, você vai ter que, uma das palavras também que eu uso muito, e que aqui agora está sendo usada também muito, você tem que se reinventar. Você tem que se reinventar como pessoa, como profissional, você tem que estar aberto para conhecer a cultura. E não quer dizer que você vai jogar e se desfazer da sua própria cultura brasileira e virar casaca. Não é isso, mas você tem que estar aberto e respeitar, aceitar e conhecer a cultura alemã e se adaptar a isso também. E na verdade, quando você está aberto a isso, você é muito enriquecedor, porque você vai acrescentar aquilo que você tem de qualidades do Brasil e de flexibilidade, de agilidade, de alegria, de calor humano,
com a pontualidade alemã, com a maneira correta de se fazer, a forma de ser estruturado, de falar diretamente sem ser melindrado. Então, isso são fatores assim que eu acho muito importantes para isso. Só que, lógico, tem outras coisas como você tem que se preparar para isso, na parte prática de documentação, na parte prática de organizar a sua vida lá, para você vir e organizar a sua vida aqui. Tem todo um leque do antes, durante e depois do processo migratório que a pessoa tem que observar, né? Porque senão a gente sai de um país, vem para cá do nada. Eu, particularmente, vim do nada. Não tive essa, como é que se fala? Esse plano, né? Vou me programar, vou fazer tal curso, vou reconhecer tal diploma, nada. Surgiu a oportunidade, eu vim do nada, quando eu vi eu estava casada, e eu falei, caraca, eu tô em outro país agora, ficou, né? Mas aí eu fui me ajeitando aqui. Aí eu fui me organizando a minha vida aqui. Mas eu digo isso, Elis, agora com a experiência que eu tenho 24 anos Sim, depois. sim. Porque quando eu vim, o meu planejamento foi assim, de curto prazo, Sim. bem pequeno. Mas hoje, com a minha experiência de vida Teria se e programado profissional, eu posso orientar as pessoas a como elas podem fazer e evitar que elas passem por dificuldades como nós passamos na época que a gente não sabia, Sim. entendeu? Por isso é que nós, acho que na área onde nós trabalhamos, e você também, né, com as coisas que você oferece, as coisas que você apresenta para os brasileiros, por exemplo, né? Você também traz muito essa realidade. E isso é muito importante, porque as pessoas têm muito mais condições e capacidade de saber tudo aquilo que elas vão passar. Embora uma coisa é você saber na teoria, outra coisa é você estar na prática no meio do furacão. Exatamente. Mas isso é um outro tema, Isso né? aí é um outro tema. Sim. Josné, qual é a maior... Você tem um montão de pacientes, né? E a maioria deles é brasileiro? Sim. A maioria são. deles atualmente a maioria é brasileiro. Você poderia pontuar um ou dois, ou quanto você quiser, uma coisa que é incomum, uma queixa que seja incomum dos imigrantes brasileiros aqui? Eu concordo primeiro, assim, nesses fatores que tu colocaste, de dizer que realmente essa competência intercultural, digamos, né, ela tá baseada exatamente nisso de saber assim, o que eu trago da minha cultura, o que essa minha nova cultura tem para oferecer, poder conseguir fazer esse balanço. Eu acho que é um processo e eu acho que é importante entender até bem o que você falou, Elis. Acho que todo mundo que pensa em migrar, que quer sair do país, e acho que tem até, assim, pensando estatisticamente, tem vários motivos que levam as pessoas a saírem do seu país. E eu estava vendo estatisticamente que tem um desejo muito grande, especialmente até do brasileiro, de sair do Brasil, né, por diferentes fatores, sejam econômicos, seja em função de trabalho, seja também em função do amor, que são os fatores que geralmente estão mais, mas principalmente um autodesenvolvimento na carreira profissional, que é uma busca, uma das maiores dela. Acho que até nessa é a maior, ao menos porcentualmente. Depois vem essa chance, talvez, de um relacionamento, de vir para a Alemanha para construir uma vida familiar, né? Ou tem pessoas que vêm também porque já têm família. No exterior, como um fator. E quando a gente toma essa decisão, que eu acredito que é uma das coisas importantes, que todo mundo tem dentro de si, às vezes, esse desejo de uma mudança. Nem todo mundo consegue dar esse passo. Sim. E essa é uma das coisas que eu percebo, assim, quando você pergunta se isso é um fator, né? Tô deixando meu país por quê? São motivos pessoais, quer dizer, porque eu não vejo lá uma chance de me desenvolver, me autodesenvolver, ou também porque eu quero encerrar um capítulo da minha vida e quero começar novo, porque muitas pessoas também vêm assim com uma chance, como eu digo, terapeuticamente até de no concreto terminar uma situação, porque às vezes não é consigo fazer lá. Quer dizer, assim, que é às vezes terminar um relacionamento, que é resolver a situação com pai e mãe, que é resolver a situação de trabalho. E aí você pensa assim, não, eu preciso fechar isso e acaba fazendo isso de uma maneira bem concreta, que é, então eu largo meu país e vou para um outro país com essa ideia de começar de novo. E quando a gente vem, como tu disseste, assim, com uma fase que a gente diz que é a fase da euforia, que é tudo novo, né? Você vem para um país diferente, algumas pessoas talvez estiveram aqui, mas a turismo, poucas vieram já com uma experiência profissional ou
de vida, Sim. vêm para cá, então ficam completamente, primeiro momento, completamente fascinadas com o novo. Só que aí depois, como você falou, a gente começa a entrar num outro processo, que é um processo que a gente chama dos mal-entendidos. Né? Os mal-entendidos porque eu começo a ver, mas para aí, né? Eu preciso, e essa é uma das coisas mais importantes, encontrar uma alternativa de me integrar nessa sociedade. E aí vem os nossos desejos, nossas necessidades sempre, que é principalmente o pertencimento. Sim. Sim. Né? Que você quer pertencer a esse lugar que Sim. você escolheu como teu novo lugar. E aí é que vem a pergunta assim, aí eu começo a duvidar das minhas capacidades. Porque eu começo um processo, muitas vezes, de comparação. Sim. Sim. Então, quer dizer, eu me comparo, e aí vejo, e aí tem uma tendência, que eu posso dizer, principalmente, eu acredito, de latinos, nós, brasileiros, de nos colocarmos abaixo. Uhum. Então, existe um processo, assim, que a gente fala da autoestima, começa a ser, digamos assim, colocada em dúvida, ou você começa a colocar a tua própria identidade, como você já falou, porque é um processo também, como você disse, eu tenho que me reconstruir, eu tenho que adquirir quase que uma nova identidade. Sim. Eu preciso ver o que funcionou até agora, como é que eu digo, que eu sempre uso até esse termo, que é uma regra de sobrevivência, o que funcionou até agora, e o que não funciona mais, assim, o que eu preciso mudar, ou readaptar, ou talvez até que outras competências eu preciso desenvolver para poder, então, me sentir bem aqui. Sim, Acho que essa é uma das coisas que eu mais encontro, principalmente assim, quase que uma dúvida muito grande em relação à questão da autoestima, uma quebra da autoestima. Sim. Acho que essa é uma das coisas que eu mais verifico. E esse é o que a gente diz assim, porque fatores estressantes, quer dizer, o estresse ele também é necessário, tem o seu lado positivo. Sim. Mas quando eu não consigo enxergar em mim que eu tenha competência para lidar com esse estresse, é aí que a gente começa um processo do adoecer. Que é o que acaba acontecendo, né? A gente sabe até que existe uma procura muito grande de terapia, inclusive, de pessoas migrantes, inclusive dizem que cerca de 2/3 mais são pessoas que migram, que procuram terapia. Quer dizer, não é que a pessoa esteja doente, tanto que a gente diz assim, mas peraí, eu vivia bem, né? De repente, estou fazendo uma terapia. Exatamente, não, mas a gente diz que a migração é um processo de adoecer. As pessoas subestimam muitas vezes. É verdade. Quer dizer, na minha visão, isso. Não, mas eu concordo, é verdade. E também acontece o que você falou, a gente acaba se confundindo com a nossa identidade. Porque você sai do Brasil, aí depois de um tempo... Porque, tipo assim, eu passei por isso também, você também deve ter passado. Você nem se sente alemã e nem se sente brasileira. Sim. Eu acho que já passei por isso mais, eu acho que agora eu tô passando por isso de novo. Então, às vezes, eu fico na maior dúvida, eu fico, caramba, tem hora que eu não me sinto nem alemã nem brasileira, tem hora que eu me sinto mais alemã do que brasileira, ou vice-versa, e aí você acaba não sabe muito bem quem você é ou em qual mundo você se encaixa. Fala um pouco disso, Fernanda. Isso é muito interessante, eu acho que eu também passei por isso e para mim foi uma questão de... quando eu vim para a Alemanha e os primeiros 8 anos que eu busquei claro que naquela época, antigamente, é muito diferente do que é hoje. Porque hoje você tem as mídias sociais... Você tem muitas organizações que ajudam estrangeiros. Há 24 anos atrás não existia isso. Eles não sabiam o que eles faziam com a gente, né? Então, eu passei alguns anos justamente nessa situação e eu pensava assim, eu vivia como tem uma expressão no alemão, entre as duas cadeiras, entre os dois países. Eu vivia na expectativa, na ansiedade do futuro. Quando eu for fazer as férias no Brasil, eu vou comer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou visitar tal pessoa, eu vou não sei o que lá, vou ver a novela das 8, deitada no sofá da casa da minha mãe. E aquela expectativa era aquilo, me enchia meu coração de alegria, mas eu não estava feliz aqui. Aí quando eu estava lá, o meu companheiro na época, né, que é o pai da minha filha, ele ligava pra mim, a gente se falava todo dia, ele falava, estamos indo pra festa de rua aqui de verão, vou fazer tal coisa. Eu pensava, puxa, eu queria tanto estar lá. Não, aí a gente tá fazendo churrasco, eu falei, nossa, mas espera eu chegar. Então, eu vivia sempre na expectativa da ansiedade do futuro.
ou naquela nostalgia do passado. Que causava essa depressão também. E aí, quando a minha filha, aí eu me separei dele e voltei para o Brasil, fiz esse processo de voltar para o Brasil 2 anos e meio, sempre por causa dela, porque o pai era alemão, ele já faleceu, mas a gente ficava indo e vindo para visitar. E quando ela teve que entrar na escola, eu tive que tomar uma decisão. Porque eu falei, ela sentia muita falta do pai. E a distância, com a escola, você não pode resolver e falar, vou passar 2 meses ali. Não tem como. Não tem como. E aí foi uma decisão para mim muito difícil na época, onde eu falei, eu vou criar raízes e vou começar a construir a minha vida na Alemanha. E quando eu voltei para cá, eu voltei com essa mentalidade e comecei realmente fincar o pé aqui. E nisso, os caminhos, as portas se abriram de emprego, de pessoas, de me integrar e de aprender a desfrutar e estar feliz no aqui e agora, no processo de crescimento e desenvolvimento, planejando no processo para o meu futuro, daquilo que eu estava plantando naquele momento, eu estou colhendo agora. Sim. Sabe, Elise? É uma sensação tão gostosa, porque... Por exemplo, onde eu fui trabalhar nessa entidade, não existia esse departamento de mulheres. Então, eu com a minha chefe, eu construí aquele departamento para ajudar mulheres. Então, eu era paga para ajudar mulheres estrangeiras que passavam, às vezes, até a mesma coisa que eu já tinha passado. Né? Então, assim, isso também foi sempre para mim muito interessante, esse processo. E chegou numa época que hoje eu vejo que mulheres que lá atrás eu ajudei, elas estão criando as organizações aqui e ajudando outras mulheres aqui. Também. Então, eu hoje me dou conta que realmente eu plantei, eu coloquei sementes ali e muitas pessoas que eu ajudei, que eu vejo que realmente que estão caminhando, que estão bem, que estão criando organizações, que estão trabalhando, ajudando outras pessoas. Então, assim, é uma satisfação muito grande, mas para mim foi um processo muito grande, onde eu também passei por essa questão a doença da minha alma passar para o meu corpo, porque essa resiliência eu tive que aprender a administrar o estresse e as dores da integração, a falta das coisas, e eu tive essa questão do psicossomático, de ir fazer um tratamento numa reha também, e eu escrevi isso eu gosto de escrever, porque escrever para mim é uma forma também terapêutica para eu trabalhar as minhas próprias coisas, né? Então, no meu Instagram eu tenho texto sobre tudo que eu passei, o que eu escrevi sobre o tempo que eu passei na reha, trabalhando, cuidando da mente, da alma, do corpo, do coração, e isso que você falou também da questão eu percebi que realmente, e eu fiz as pazes comigo mesmo pensando, eu não sou mais 100% brasileira e eu nunca vou ser 100% alemã, mas eu sei quem eu sou hoje, e eu sou uma mistura dessas duas coisas, e é fantástico quando você chega nisso. Isso é muito bom, muito bom. Concordo, exatamente isso, tanto que para mim é bem claro, exatamente o mesmo sentimento, de que uma vez eu ouvi alguém, acho que foi um paciente, ela tem a impressão que a gente é enfeitiçado, né, porque a gente... E é exatamente um feitiço, porque você fica com um pé lá e o outro pé aqui. É muito difícil, você tá no meio, você não consegue deixar lá, ou quer dizer, se você tem um pé aqui e um pé tá lá, o que vai acontecer se você botar os 2 pés aqui e ficar com os dois pés lá, né? Então, é um processo bem grande, de repente, quando você consegue, a gente diz, não precisa ser uma coisa ou outra, pode ser as duas coisas. E eu me afirmo dessa forma, eu procuro fazer isso, porque minhas pacientes, ou ao menos, entendam as pessoas, exatamente isso, assim, você pode criar a sua própria identidade e não esquecer isso, assim, que é usar exatamente o que nos diferencia, que é ter essa história. Que nós temos uma cultura que você não precisa abrir mão dela. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Exatamente. Tanto que eu sempre digo, a primeira coisa, eu sou brasileira, mulher, alemã, quer dizer, coisas que me definem como pessoa. E porque essa é exatamente a nova identidade. E queria retomar esse ponto desses sofrimentos do processo migratório, né? Que é exatamente isso. A gente entra num processo de comparação, a gente sente falta de coisas desde na parte climática, né? Assim, para muitas pessoas é muito difícil viver aqui em função do clima, por exemplo, ou então isso, a família, a saudade, principalmente até porque o processo do pertencer
é um processo longo, que faz com que muitas pessoas acabem procurando, então, que é normal, né? Então, eu não tenho muitas vezes a língua, a maioria não vem com a língua, que seja o suficiente para, de fato, se sentir em condições, talvez, de conhecer outras pessoas ou de se arriscar. Então, você acaba conhecendo, ou buscando pessoas que têm os mesmos interesses, e principalmente então, comunidades brasileiras também, ou ao menos comunidades que falam a mesma língua. Isso, às vezes, é um fator necessário, mas também nem sempre ajuda nesse processo. Eu acho que atrapalha mais do que ajuda, principalmente no início. Sim. Eu falava muito bem alemão quando eu não tinha amigos brasileiros. Quando eu não ficava em grupos brasileiros. Eu falava melhor alemão. Depois que eu só passei a conviver com brasileiro, parece que o meu alemão... Mas assim, o meu alemão passou por 2 processos. Primeiro passou pelo processo de que, pela primeira vez na vida, eu comecei a me importar com crítica, que eu nunca... Você me conhece há mais tempo do que a Fernanda, você sabe como é que eu sou, né? Nunca me incomodei com crítica de nada. Mas em algum momento da vida, minha autoestima super baixa, tudo, eu deixei a crítica me incomodar. E eu caí naquela da questão da comparação, que alguns colegas, algumas pessoas brasileiras, que são filhos de alemães, que foram criados no Brasil com pai ou mãe alemão, falando alemão desde pequenininho, frequentaram escola de alemão, vieram me criticar o meu alemão. Ah, que você tem muito sotaque, que você não sei o quê. Aí eu entrei naquela neura de me comparar. Mas eu esqueci do fator que eu fui ter o primeiro contato com a língua aos 30 anos. E a pessoa nasceu falando o alemão. Então, ela não teria o direito de me criticar pela comparação e eu fui burra, idiota, de cair na questão de aceitar a crítica. E a outra questão foi só de ficar dentro da comunidade brasileira. Eu praticamente não tenho amigos alemães mais, só os amigos do Silvio, e eu percebi uma queda muito grande no meu alemão. Por causa disso. Sim, eu concordo, mas você mesmo se dá conta que tem outros fatores, outras necessidades suas que são necessárias de serem atendidas, né? E no caso, essa sensação desse pertencimento, saber que tem pessoas que já passaram pelo que você passou, como você falou, até a busca de grupos que tenham a mesma experiência de vida, ou que falem a mesma língua, quer dizer, nos dá essa sensação de pertencimento. E isso é muito importante, porque é uma parte da gente que é necessária. Porque a gente tem acho que um outro fator, assim, que é muito importante, é a perda do status, que é esse status, quem você era, né? E até você praticamente ser, como a gente estava mesmo se dando conta, né? Quem você é hoje é um processo, e é um processo demorado, é um processo de construção que nem sempre é fácil. Tanto que a gente diz que o processo de aculturação, ele é um processo bilateral, quer dizer assim, eu preciso assimilar a cultura, né, do outro país, mas eu preciso especialmente me integrar. E integração é um processo muito maior que abrange outros espaços. É como você falou, eu preciso então ter outros grupos sociais, eu preciso talvez ter a chance de aprender a língua, eu preciso ter a chance de trabalho, e nem sempre isso é possível. Ou esses são fatores que não são tão facilitados, como você diz, os papéis que eu preciso para isso, reconhecimento talvez do que eu estudei. Então, é um processo realmente bem longo, que nem todo mundo, às vezes, está disposto a dar o tempo necessário. E isso, porque existe uma pressão muito grande sobre a gente mesmo, tanto externa como interna. Existe muito. É verdade. E tem a integração e depois tem a participação, porque depois que você está integrado e você consegue realmente participar da sociedade, né, realmente como uma pessoa ativa, porque aqui, por exemplo, eu vim me dar conta muito, eu vim com 26 anos, eu também, a minha irmã morava aqui, mas eu vim aqui 2 vezes de férias, mas eu também não falava alemão, e eu aprendi aqui, mas é lógico, você aprendeu o alemão com 26 anos, você tá com o seu disco rígido, ainda com muito espaço, né, para aprender. E aí é muito diferente como pessoas que vêm talvez com 40, com 50, pessoas depois que vêm já com uma família, onde tem já os deveres de cuidar de filhos, é bem diferente, ou tem a obrigação de trabalhar para sustentar a casa. Então, eu tenho plena consciência de que eu, no fundo, eu tive essa chance, esse privilégio, eu me dediquei muito para isso também, eu me esforcei muito,
Mas, claro que com 26 anos é bem mais fácil, né? Mas hoje, por exemplo, eu aprendi aqui coisas na Alemanha, como eu participava de grupos na prefeitura das organizações da Secretaria da Mulher, na Secretaria da Integração, politicamente ativa. Sempre trazendo também o foco mulher e o foco migrante na política para tentar fazer alguma coisa pelas comunidades e tudo mais. Então, assim, toda essa minha consciência de coisa, desse tipo de coisa, de sociedade e tudo mais, eu aprendi aqui. Isso você só consegue se você realmente está integrado e aí tem a disposição de começar a participar, né? E por exemplo, com criança, né? Eu acho também fantástico o negócio que quando você tem criança, cada fase da criança você vai aprendendo um vocabulário novo junto com a criança. Eu aprendo demais com o Thomas. É muito se a criança ficou doente, você vai no médico, você aprende aquilo. A criança tá na quita, no prezinho, você aprende ali. Aí ela entra na escola, é um mundo novo, você também tá aprendendo junto com ela. Sim. E eu acho que como pai e mãe, você tem que fazer isso, porque se você vive aqui e o seu filho tá aqui numa escola alemã, ou mesmo que seja binacional, faz parte que a criança também esteja integrada e você tem que ajudar a criança nesse processo também. Então, assim, quanto mais você se integra e principalmente quando você tem crianças, ainda é muito mais importante também para isso, né? Esse aspecto. E acho também, para complementar, a fase, como você falou, né? Eu passei pela mesma experiência, quer dizer, eu vim para cá, daí eu engravidei, quer dizer, tive meu filho, hoje tem 23 anos, e isso é um fator também de facilitador e também que faz com que você quase que esteja num lugar de quase que de obrigação, né, de acompanhar o teu filho, de se integrar também. E acho que como mãe, vocês passaram por isso, ou passam por isso, você acaba interagindo também muito mais. Isso ajuda tanto para poder melhorar a tua língua, quer dizer, para conhecer a cultura, várias coisas. Exatamente, assim. Então, né? isso as tem tradições, as festas. Isso me levou para o meu primeiro, tava pensando no meu primeiro trabalho, que foi isso que eu fiz. Eu fui, meu trabalho foi fazer grupos para mães e crianças. Foi a primeira coisa que eu fiz. 6 anos trabalhei para uma instituição que é o Caritas, fazendo exatamente isso, grupo para mães e crianças, trabalhando em alemão, inclusive, quer dizer, que era uma coisa, né? Que foi um desafio. Na época, meu filho era pequenininho, eu fazia parte do grupo. Daí a pessoa que coordenava não ia mais poder fazer, ela perguntou se eu faria. E eu assumi um grupo, quer dizer, me lembro bem, tive que aprender em torno de 100 musiquinhas em alemão na época, e depois eu comecei a fazer isso, que foi grupo daí para brasileiros, inclusive, para eles também precisam de um espaço como esse. Foi uma das experiências que me ajudou muito também, pensando. E talvez nem todo mundo tenha essa chance. Outras pessoas vêm em outros momentos. Eu preciso procurar outras alternativas. Eu aprendo demais com o Thomas também. Musiquinhas, então. E agora ele, pela primeira vez, ele participou no Kita, da festa fantasia. E foi bem legal, que eu não sei. E foi bem legal, pela primeira vez que eu participei com ele, porque foi a primeira vez que ele participou. E a gente vai tendo essas experiências. Mas tem pessoas que não abrem espaço para isso. Não. Eu tenho amigas minhas, inclusive, que eu me sinto até mal de ser feliz perto delas. Porque as pessoas se trancam, elas não abrem espaço pro novo. A cultura alemã é horrível, o idioma é horrível, a comida é horrível, tudo aqui é horrível, os alemães são horríveis. Gente, não é. Tem muita beleza na Alemanha. Tem muita beleza em Berlim. Berlim é um lugar extremamente cultural. É sujo, isso me desagrada. Mas tem muitas coisas, se você não tem amigo, vai no museu, vai em algum lugar e vai fazer amizade. Uma coisa engraçada agora, que eu falo muito, lá no Brasil, imagina, a gente faz amizade numa fila de banco, né? Aí eu, quando estava aprendendo a falar alemão, eu quis fazer isso aqui, tava na fila do correio, fui puxar assunto com o cara falou assim, bicho do horto, você tá ficando doida? Você entra no elevador, você vai dar bom dia. O alemão fala, mas por que bom dia? Mas eu entendi que não é porque ele é mal educado, é porque não é o hábito aqui. Isso, a cultura. Não é que ele está errado e eu estou certo ou vice-versa. É a cultura. E eu aprendi a fazer a mesma coisa. Hoje em dia, quando eu estou numa fila, por maior que ela esteja,
eu me contenho, não preciso falar o tempo todo. Eu sei que eles não gostam que a gente vá lá e puxe assunto, mas tem pessoas que se trancam. E aí, como é que vocês ajudariam ou o que vocês aconselhariam essas pessoas que se trancaram? Tudo aqui é horroroso para elas. Mas eu costumo dizer que, de repente, a pessoa tem um casamento ruim e aí o exemplo de alemão que ela tem dentro de casa é ruim. Sim. E aí ela acha que tudo é ruim. Então eu queria que vocês falassem o que vocês têm para poder ajudar essas pessoas que se trancaram, que não conseguem de jeito nenhum fazer amizade, falar alemão, se interessar pela cultura alemã. Bom, a primeira coisa que eu fiquei pensando que é um mecanismo de defesa também, né? Quer dizer, porque a gente também projeta muita coisa no outro, então, de poder pensar, um aspecto, porque tudo que é novo é um desconhecido pra gente. Eu preciso arriscar, eu preciso enfrentar, quer dizer, me confrontar com uma situação. E aí eu vou pensando assim, né? É mais fácil dizer assim, o problema tá neles do que tá em mim, no sentido de poder entender que esse tipo de situação diz respeito sobre mim. Que talvez esse seja um ponto de poder pensar, quer dizer, como eu me vejo. Será que eu também consigo olhar para as minhas, digamos assim, Schwächen, minhas fraquezas, né? Também os meus defeitos. Porque o processo de migração, o processo de integração, ele é um processo bilateral, que o outro nos vê também como um desconhecido, assim como o outro, para a gente também é um desconhecido. Sim. E todo mundo tem necessidade, a gente tem constante necessidade de fazer o que a gente diz que é um reconhecimento, porque tudo que é novo nos causa medo, nos deixa inseguros. Então eu preciso primeiro saber. E é claro que é normal, pensando assim, que eu vou, de repente, abordar alguém, eu vou querer ir num lugar e vou primeiro pensar, o que será que vão pensar de mim? Será que eu estou adequada? Devo falar? Que distância? Devo cumprimentar? Várias coisas que, como você falou, fazem parte da cultura. Então é mais fácil eu não enfrentar a situação. Porque se eu enfrentar, pode ser que isso realmente aconteça, como pode ser que seja o contrário. Sim. Quer dizer, eu não sei. Mas acho que tem muito a ver nesse aspecto. Não sei como é que você vê, mas é o que eu observo. As pessoas têm muito medo de se confrontarem com aquilo que elas não conhecem. Talvez por um medo muito grande de uma rejeição. De que alguma coisa vá se voltar contra elas. Sim. É verdade. Isso, na verdade, até a gente vê até do lado contrário, como você falou também. Por exemplo, os alemães que tinham, e alguns ainda têm, muito receio do desconhecido, que seja de conhecer os estrangeiros e tem né, o pé atrás com o estrangeiro. Porque no fundo é a mesma interpretação, porque na verdade tudo que é desconhecido a pessoa tende a ter a ser ativado esse mecanismo de defesa, né? Sim. Onde então a pessoa se afasta em vez de tentar conhecer. Isso aconteceu muito lá no trabalho, quando eu trabalhava na entidade, onde a gente fazia cafés, eventos, projetos diversos, onde vinham mulheres de tudo quanto é país. E entre esses países também existia diferenças. Por exemplo, os turcos com os curdos, né? Então a gente tinha mulheres da Síria, do Afeganistão, de vários países árabes, enfim. E entre elas existia também esse pé atrás. E era no momento que a gente proporcionava esse encontro, esse espaço de Begegnung, de você se encontrar, se você deparar com as pessoas, elas conheciam a outra e muito daqueles preconceitos eles caíam, né? E aí elas pensavam, muitas fizeram amizades ali. Então, esse é um ponto muito importante. Agora, eu acho assim, que existe também muitas pessoas que têm a questão de não querer sair da sua zona de conforto. Ter dificuldade, medo e dificuldade de sair da zona de conforto ou ser cômoda, né? Porque requer realmente, é desconfortável e requer muito esforço para você fazer algumas coisas. Eu, por exemplo, quando fui numa primeira reunião na Secretaria da Integração, onde eu era a única estrangeira, muitos anos atrás, e só tinha políticos e gente chefes de organizações,
eu fiquei roxa de vermelha e eu ficava pensando, eu tenho muito para falar e eu não tenho coragem porque eu acho que eu vou ficar nervosa, o meu alemão vai sair ruim. E aquilo foi me dando uma gastura e eu falei, ou eu falo, porque eu tenho conteúdo para falar e vai sair do jeito que sair, eles vão ter que aceitar, ou eu vou ter que engolir isso, vou sair para, né, o sapo sair frustradíssima daqui. E eu falei, assim. E eles acharam, ficaram super agradecidos de eu ter falado, né? E falei do jeito que saiu, aí isso foi me dando prática, eu fui adquirindo mais segurança e mais prática, mas essa primeira vez é como se eu tivesse corrido uma maratona de 42 quilômetros, eu cheguei em casa exausta, foi um nível de estresse enorme, mas porque eu saí da minha zona de conforto, eu podia ter ficado sentadinha lá, né, pensando em outras coisas e não ter nem prestado atenção, muito menos ter participado. Então, assim, isso é muito importante. Agora, tem muita gente, eu trabalho também com muitos brasileiros, onde eu vejo que eles vêm para cá e você também já usou essa expressão algumas vezes, vem, traz o Brasil não sai da pessoa. Traz o Brasil na mala. Traz o Brasil na mala, mas eu tenho o Brasil no meu coração e eu tenho muito orgulho. Eu também. Só que eu tô, por exemplo, no país onde tem os melhores pães maravilhosos que existem. Eu vou continuar comendo pão Pullman e pãozinho francês só? Não tem condições. Eu experimento. Se eu realmente, depois de ter experimentado outros, falar, nossa, o meu negócio mesmo é pãozinho francês, porque eu também amo. Mas tem tantas... Pãozinho francês com quali? Ai, adoro! Então, só que aqui tem tanta coisa, por que você não se abre para conhecer o novo, né? Então, assim, senão, por que você saiu do Brasil? Se você quer continuar só comendo pãozinho francês, ou pão de queijo. Ou pão de queijo. E a gente tá super feliz de comer aqui, né? O pão de queijo. Mas não é todo santo dia que tem o pão de queijo. Uma coisinha ou outra. Mas também talvez não teria no Brasil, né? Talvez não teria no Brasil. Valor no Brasil, né? Eu acho que eu ficava muito tempo sem comer pão de queijo no Brasil. Agora, onde eu vejo eu ficava muito tempo. Uau! Fico doida com o pão de queijo. Então, verdade. a pessoa realmente tem que ser essa coisa do se abrir, né? É muito importante. Se abrir para a cultura é importante. Eu passei muito tempo, eu lembro que eu passei muito tempo olhando uma comida alemã, que é aquele repolho roxo, com a carne e com aquele molho madeira por cima. Eu falava... Aí eu falava assim, eu nunca vou comer esse troço. Eu lembro que eu ia na minha sogra, ela fazia e eu comia uma outra coisa. Aí eu falava, não vou comer esse troço, até que o dia eu comi. Eu me apaixonei, gente, aquilo é delicioso. Um dia eu falei assim, eu vou comer essa comida aí. A carne derretia na boca, a minha sogra faz de um jeito muito legal, derrete na boca. Ela fez um molho maravilhoso. Eu falei, gente, eu perdi anos da minha vida sem comer esse troço, como é que eu pude viver sem comer esse negócio? Mas se a gente não abrir chance, oportunidade, a gente não... Eu tinha muito medo de fazer o C1. Sim. O medo de fazer o C1, falei, não vou conseguir fazer o C1, não vou conseguir fazer o C1. Aí quando eu entrei na aula, eu falei, é só isso? Eu comecei a fazer o curso, eu falei, mas é só isso? Porque já estava no meu dia a dia o vocabulário do C1. Eu falava, gente, se eu não tivesse me dado a oportunidade, eu não iria descobrir mais possibilidades de uma forma mais culta de falar o alemão, porque o C1 você estuda uma forma mais culta de falar o alemão. Eu aprendi uma opção de coisas novas. Eu falei, se eu não tivesse me dado a oportunidade, como é que eu ia conseguir? Eu posso reforçar o que você falou, que acho uma coisa importante, poder tentar entender nessas diferenças, ou até nesses parâmetros que eles às vezes são universais, às vezes são culturais, às vezes são individuais. Então, para dizer que isso é seu também, né? Por um lado, você falou, a cultura é diferente, mas é algo seu, que é o que você disse, de arriscar, de experimentar. Eu posso continuar nessa posição, de ficar negando ou não querer. Mas tem, quer dizer, se você for olhar, é teu direito. Tu pode fazer isso também. Quer dizer, ou de ficar nessa posição, que é o teu lugar, o teu processo, mas ou você diz, não, eu me permito para poder ver se há ao menos uma chance de você mudar a tua perspectiva. Sim, tem coisas que eu gosto e que eu não gosto, assim como também no Brasil também tem coisas que eu também não gosto. Lógico. Tem um montão de coisas no Brasil que eu não faço, que eu não gosto, que eu acho feio, que eu acho errado e que eu acho exagerado. E hoje, vendo de fora, tem muitas coisas que eu acho, falo, nossa, eu fazia isso também, caramba. Tem muitas coisas muita coisa de fora e eu também adquiri muito da cultura alemã.
Eu tenho muito da cultura alemã já dentro de mim. E eu digo graças a Deus. Sim. Porque se eu não abrir espaço, se a gente não abrir espaço para deixar a cultura entrar, a gente vai viver um Brasil isolado dentro da Alemanha, um Brasil totalmente isolado. Um gueto, né? Vai viver sempre naquele gueto, achando que tudo é chato, que nada funciona. E não, a Alemanha, assim como qualquer país, tem suas belezas. Tem defeito? Tem, mas para que eu vou focar só no defeito? Com certeza. Pra que eu vou focar só no que é difícil? Não tem necessidade disso. Entendeu? E eu queria agora abrir o espaço para Fernanda. Vou começar a fazer as perguntas. Sim. Mas eu queria que você falasse do seu trabalho. Você agora também é coach, né? Sim. Além de advogada, além de um montão de coisa, é coach. Eu queria que você contasse pra gente. Sim. Então, como eu trabalho aqui na consultoria, porque assim como em muitas outras profissões, a questão do direito, da advocacia, o diploma não é reconhecido aqui na Alemanha. Aqui é dividido por profissões regulamentadas e profissões não regulamentadas. Então, dependendo da sua profissão, você vai poder fazer um reconhecimento ou a equiparação do seu diploma aqui e vai poder trabalhar na sua área. Dependendo da sua profissão, isso não é possível. E eu, como na verdade a minha veia social na época sempre foi muito forte no Brasil, eu comecei trabalhando nessa entidade social e fiz muitos cursos nas leis, das leis alemãs aqui. Então, hoje eu ofereço para pessoas particulares, eu ofereço essa consultoria jurídica sobre várias questões, sobre vistos, sobre o processo migratório, tudo que a pessoa precisa, toda a documentação, como é que funciona o antes, o durante e o depois, as questões de análise de contrato, questão de tirar visto, questão de problemas de processos por exemplo, casais binacionais, a questão de coisa de direito de família, seja separação, divórcio, seja guarda de filhos, seja visita. Então, assim, todo esse leque, porque o alemão em si já é uma língua difícil. Agora, o alemão burocrático é uma língua também mais específica e mais difícil de se entender. E eu trabalhei muitos anos com isso, então eu tenho, assim, muita habilidade, seja trabalhar com todos esses órgãos do governo alemão, então, assim, as pessoas trazem para mim os problemas e eu sou uma facilitadora e busco resolver o problema para a pessoa, seja qual for. A pessoa pode entrar em contato comigo nas redes sociais ou por e-mail, telefone, enfim, e eu marco um horário, presto uma consultoria, emito nota fiscal enfim. O coach eu vim a acrescentar porque quando eu trabalhava na entidade era psicossocial o meu trabalho, né? Porque é muito interessante, principalmente na questão migratória, eu vivi muito isso, as mulheres vinham para mim com uma carta, por exemplo, do Job Center, que é aqui, né? O Job Center, ou Bundesagentur für Arbeit, ou do Jugendamt, desses órgãos do governo, vinham pedir ajuda e vinham meio que testar e me conhecer. E isso vem muito de criar confiança, claro, né? É um relacionamento que você vai ter com o cliente, que ele tem que adquirir confiança em você para você trabalhar. E essa carta era como a ponta do iceberg, né? Iceberg em português chama iceberg? Também iceberg, né? A carta era somente a ponta do iceberg, porque daí no momento que ela criava confiança comigo, ela ia contando os problemas da vida e você via que aquela carta era o ápice, mas ali para baixo tinha muitos outros problemas a serem resolvidos. E aí eu colocava em ordem a vida da pessoa e por isso eu fiz o coach, porque eu agora, através do coach, o coach não substitui uma psicoterapia, é bem diferente, eles podem andar paralelos, mas se a pessoa tem uma questão de saúde, de uma necessidade de uma psicoterapia, ela tem que ser tratada com um profissional dessa área. O coach é um trabalho paralelo onde eu vou acompanhar o processo de desenvolvimento dessa pessoa num tema específico, onde ela, através das técnicas que eu aprendi, dos métodos, das atividades, eu acompanho ela mesma passar por todo esse processo e ela vai encontrar a solução
daquele problema específico que ela trouxe no coach. Até o momento que ela vai chegar e a hora que cai a ficha, essa é como é que funciona o coaching. Sim, tanto que eu mesmo já encaminhei, né, pessoas, também pacientes, exatamente porque eu acho que o seu trabalho é extremamente importante, exatamente porque as pessoas precisam. Sim. Esse tipo de apoio, uma orientação específica, alguém que esteja orientando, esteja do lado, para que essa pessoa consiga, em algum momento, que eu também espero, né, caminhar por conta própria. Exatamente. Porque é uma coisa específica, né? Porque no caso de uma terapia, você abrange tudo, né? Abrange tudo, né? Principalmente coisas lá do passado, tudo. E você não, você foca no presente, no agora, no que a pessoa tem que resolver para conseguir entrar no mercado de trabalho e tudo Exatamente, isso, né? é uma coisa mais pragmática, né? Porque eu tento organizar, estruturar com a pessoa realmente por ordem de prioridades. Onde está pegando fogo, nós vamos resolver. Sim. Então, ela está com uma dívida no seguro de saúde porque deu um problema lá, então eu vou pegar tudo aquilo, eu vou organizar, vou resolver aquilo. Sim. E aí a gente vai vendo por que aconteceu aquilo. E sempre tem razões psicossomáticas, como que se diz, questões do psique da pessoa, onde muitas vezes eu também encaminho para a Josneia e para outros profissionais aqui em Berlim que falam português, que trabalham nessa área, e a gente é como uma troca, porque os problemas eles complementares, andam paralelos. A pessoa normalmente, quando a vida embolou daquele jeito, com problemas, com papéis de burocracia, é porque ela está seguramente com alguma outra questão que está dificultando ela de andar e de resolver a vida, ou o processo migratório, ela está tendo algum outro sintoma, alguma outra coisa. E tem essa coisa, às vezes eles abrem, são tantas cartas e tanto problema, a pessoa nem abre a carta, ela abre a gaveta e coloca dentro da gaveta e fecha. Sim. Né? Então, assim, por isso eu comecei a trabalhar nessa área também, mas um projeto novo que eu tenho agora é porque existe uma lei nova, eu acompanho muito a legislação alemã, e desde 2020 a legislação para estrangeiros de países terceiros, como o Brasil, por exemplo, que é tido como países de terceiro, existem outras leis e artigos com a possibilidade das pessoas virem para cá, seja para trabalhar ou para estudar, algumas outras, ou para procurar emprego. E aqui está um déficit muito grande em muitas áreas de trabalho, como cuidadores, enfermeiros, área de TI, engenheiros, chefe de mão de obra. Então, essas áreas, tá faltando muito funcionário, eles já procuraram na Europa toda, já trouxeram e ainda está faltando. Então, eles estão indo buscar em outros países como o Brasil. E eu vou começar a fazer o recrutamento de mão de obra qualificada no Brasil, para já com o emprego garantido, com empresas, fazer esse match entre funcionários e empresas. E esse é um projeto que eu tenho agora para daqui 2 meses, mais ou menos, e aí onde eu vou começar, então, a lançar vagas de emprego específicas no Brasil, para trazer e fazer todo esse processo realmente de que legal trazer isso. a pessoa para cá, já vendo o visto, o reconhecimento do diploma. Eu conheço um monte de gente que vai querer. Então, vamos Então, já queria dizer para você que vive me mandando mensagem, perguntando como é que vai vir trabalhar aqui, eu não sei porque eu não tenho agência de trabalho. Mas agora a oportunidade. Então, se você quer vir para a Alemanha para poder trabalhar, entre em contato comigo que eu vou encaminhar o e-mail da Fernanda para você. Eu não posso arrumar emprego para ninguém, mas aqui, ó, tem alguém que pode. Então, se você quer vir trabalhar aqui, essa é a tua chance para parar de ficar falando nas minhas orelhas o que tu faz para vir trabalhar aqui. Então, a tua chance é essa. Eu quero fazer um adendo aqui e te perguntar o seguinte. Sim. Você não você não advoga aqui, assim, como advogada mesmo, em juízo, não. Mas foi por opção sua ou porque você não estava afim de passar de novo por todo o processo, ou advogado do Brasil não pode advogar em juízo aqui? Advogado do Brasil diretamente com a OAB, como se diz no Brasil, não pode diretamente advogar aqui. Existem alguns procedimentos. O que a pessoa pode fazer é, por exemplo, ela fazer a parte do reconhecimento e voltar para a universidade aqui para fazer as matérias ainda necessárias para ela poder adquirir. Então, nossa, mas aí é um saco, né? Demora alguns anos. E na época, quando eu vim,
eu não tive, na verdade, interesse, porque, como eu disse, na verdade eu queria ser juíza na época. Eu me decepcionei muito com a advocacia no Brasil, porque eu queria transformar o mundo e salvar o mundo. E eu vi que o Brasil o que dá dinheiro é defender bandido. Então, vai defender bandido, não vai ficar era rica. minha, e não era minha. Por isso eu me realizei tanto trabalhando, ajudando pessoas. E aí eu não tive esse interesse. Agora, eu sei que existe um caminho, por exemplo, que é você manter a OAB pagando, e a OAB do Brasil é cara, né? Você manter a OAB do Brasil, você pode fazer a sua OAB em Portugal, ou seja, você também tem que ter um registro de um endereço lá e fazer a sua OAB e pagar a OAB de Portugal, que não é OAB, não sei como é que chama em Portugal, mas é equivalente. E, nesse caso, você pode trabalhar já aqui no direito europeu para questões do Brasil e de Portugal, ou daí, através dessa OAB de Portugal, você pode vir fazer também da Alemanha. É um processo de 3 rotas, assim, um pouco complexo, mas existem pessoas que fazem. Eu não tive interesse de fazer isso, porque aqui existe essa profissão como juristin, que é a jurista, que é a advogada que presta consultoria, né? E é assim que eu optei trabalhar, e que na verdade também me preenche muito, porque eu tenho, inclusive é uma satisfação muito para mim quando eu tenho clientes que falam que chegaram aí advogados alemães que não souberam resolver o problema, o negócio embolou, aí eles vêm para mim e eu consigo resolver o problema, modéstia à parte, muitas vezes, na maioria das vezes, e aí eu fico super feliz de ver que, então, não depende só, porque não depende só de você ter um diploma, né? Isso, inclusive, para as outras pessoas aqui que estão migrando, não é só... A Alemanha, ela exige muito papel e muito diploma, mas nós, principalmente brasileiros, nós somos tão capazes e tão flexíveis e tão... A gente cria tanta coisa, é tão criativo que a gente tem muita condição de fazer outras coisas aqui, entendeu? Então, lógico, para tudo tem um caminho, tudo tem burocracia, tudo tem papelada, mas existe essa possibilidade. E dessa maneira eu encontrei um nicho de trabalho para mim, onde eu faço o meu trabalho, porque muitas coisas aqui na Alemanha você também não precisa ser representado por um advogado. Você, como parte, você mesmo pode escrever, e então eu escrevo recursos, ou eu escrevo reclamações, tudo em nome da própria pessoa, e da mesma forma, e ela evita de pagar os custos processuais, e eu resolvo o problema da mesma maneira. E advogado aqui não é igual no Brasil, que é chamado de doutor, né? Não. Eu conheço um rapaz... Isso, vocês brasileiros, vocês não prestam. Eu conheço um rapaz que se decepcionou com a advocacia aqui, porque aqui ninguém chamava ele de doutor, voltou pro Brasil. Mas você sabe que é engraçado, realmente... Tem que chamar de doutor, aqui vai cagar no mato. Aqui é muito diferente mesmo, inclusive a forma como as pessoas se vestem e tudo, né? Eu, por exemplo, no Brasil, quando eu advogava, primeiro, eu jamais poderia usar os meus cachinhos. Porque tinha que ser... Há 24 anos atrás, quando eu advogava, eu tinha que estar de saia e blazer, meia fina, salto alto e cabelo liso, porque senão era muito mal visto no fórum. Era muito extremo, muito extremo. Aqui você vai consultar... Eu estaria lascada. Então, eu sou super feliz e meu marido ama os cachinhos também. O Silvio também gosta dos cachinhos. Então, quando eu aliso, ele reclama. É uma das coisas exatamente isso, das questões culturais. Com certeza. Né? Que tem uma influência muito grande. Eu tenho exatamente isso. Vários pacientes conseguindo se liberar exatamente dos estereótipos brasileiros e hoje conseguirem se liberar, assumir. E Josné, mas deixa eu só concluir o que eu estava falando. Não pode ficar à vontade. É uma coisa muito interessante, e eu tenho o meu escritório, né? E aí uma cliente veio, brasileira, que veio ter um horário, marcou um horário comigo, e ela veio toda arrumada, no salto, daí ela teve até bolha no pé, porque ela teve que andar para chegar lá, coitada. E ela chegou e eu tava assim... bem arrumadinha, mas como um advogado aqui também, normal, entendeu? Não tava de tailleur nem nada disso. Ela olhou decepcionadíssima pra mim, e ela não se conteve, até que no final da consulta ela falou: nossa, mas eu vim assim, toda assim, você tem um band-aid pra mim, que eu vim com esse salto alto que eu vinha numa advogada e eu queria estar toda arrumadinha. Eu falei, gente, não aguento brasileiro, não aqui os advogados, realmente, eles são
muitas profissões, as pessoas não são pelo que elas vestem, elas são pelo aquilo que elas têm de qualidade do trabalho delas, né? Senão, eu comentei com uma colega, uma amiga lá no Brasil, que eu tenho um amigo meu que ele é médico, ele vai para o hospital de trem. Nossa, né? Mas médico andando de trem ou de bicicleta? Eu falei, mas por que médico não pode andar de trem? Tá na faculdade que é proibido? É alguma coisa? Mas, gente, é uma questão de estar. O brasileiro se apega muitas. Mas antes de entrar nessa questão do preconceito que eu quero entrar, porque eu quero botar fogo no parquinho, porque o podcast só dá audiência se tiver fogo no parquinho. Vamos lá. Eu quero que você conte, Josné, você se formou lá no Brasil, tinha uma experiência gigantesca lá e veio pra cá, já é terapeuta ou teve que começar a engatear? Como é que é? Isso, até mesmo para as terapeutas, porque eu tenho algumas amigas minhas que são psicólogas e falam, eu vou pra Alemanha para poder trabalhar como psicóloga lá e eu vou ganhar dinheiro. Eu falo, vai, entre em contato com a Josné para tu ver se tu vai ficar rica. Bom, quer dizer, primeiro considerando que a palavra ou a língua é praticamente o teu instrumento de trabalho, Sim. Então, quer dizer, se você quer entrar em um sistema, ao menos alemão, para trabalhar e poder exatamente ter a tua profissão legalizada aqui, é claro que você vai precisar da língua. Então, já começa por aí, que esse é digamos assim, acho que o obstáculo mais difícil de todos, que é... Como eu tinha minha formação no Brasil, que era na área analítica, mas eu pensei assim, não, então eu tenho que fazer uma formação aqui, e eu imagino você fazer uma formação de novo, exatamente, em alemão na área analítica, eu optei pela área cognitiva comportamental, que eu achei que ao menos vai ser quer dizer, difícil, mas vai ser também algo que vai acrescentar na minha formação, e foi o que eu optei. Então, porque aqui para entender que não é como no Brasil que você se forma e você pode abrir o seu consultório. Aqui quase todas as profissões, elas têm uma regulamentação. E principalmente, por exemplo, a área médica, médicos e dentistas e psicólogos, a gente está dentro de um sistema maior, que é o que a gente chama assim, aqui, né, o CAFAL, o Kassenärztverein, que é o teu direito, porque acho que é uma coisa importante que as pessoas entendam. Quando você vem para a Alemanha, você é obrigado a ter um sistema de saúde. Realmente obrigado. Você tem que pagar o teu seguro de saúde. Então e isso vai para uma caixa maior. E esse acesso ao sistema de saúde que você vai ter direito, você tem que entender que os profissionais que trabalham, eles tiveram, digamos assim, o acesso a esse sistema como profissionais. E não é algo tão fácil, porque é controlado. Eu, por exemplo, eu estou formada, fiz a minha formação agora, são 6 anos que eu já terminei, ou até mais, mas eu ainda estou numa lista de espera para poder ter a minha própria praxis. Quer dizer, né? Então é isso que às vezes as pessoas não entendem. Por que de repente eu não dou vaga para a pessoa dentro do sistema? Eu já fui contratada muitas vezes de colegas que aí dão a parte, digamos assim, do sistema dela, que elas têm esse, que a gente chama aqui um Kassensitzung, que é o direito de ter uma praxis. Acho que em Berlim eu sei que são em torno de 1.500 psicoterapeutas que tem. Então, para entender que esses 1.500 pessoas, quando ela se aposenta, ela devolve, digamos assim, aí é que entra uma nova pessoa. Você já imaginou? Não imaginou? Então, não é igual no Brasil que cada esquina tem um consultório terapeuta, cada esquina tem uma igreja. Não é igual no Brasil. E um advogado. Não é assim, coisa, né? Não é como médicos. Médicos são, em Berlim, são em torno de 3.000 que a gente chama Hausarzt. Ou 4.000 especialistas. É a mesma coisa, é um sistema que já é fixo, quer dizer, significa que cada vez que alguém se aposenta, ou ele diz eu não vou mais trabalhar, ou eu vou embora, eu devolvo a meu Sitz, que a gente diria, né, a minha cadeira, e aí uma outra pessoa pode sentar nela, é mais ou menos assim. Quer dizer, que é poder trabalhar dentro do sistema, que é você ir lá, levar o seu cartãozinho do seguro de saúde e ser atendido. Né? E além do que, para se fazer uma terapia que não é tão simples, você tem o direito de fazer uma sessão para avaliar qual é a necessidade da terapia, depois tem que ser encaminhado para o teu seguro de saúde, uma pessoa vai avaliar, que a gente chama aqui um Gutacht, alguém que faz uma quase que análise para dizer, realmente essa pessoa precisa de ajuda. Então, até para entender que um sistema ele é mais complexo do que as pessoas pensam. Sim. Então, para entender isso, eu
estudei bastante tempo, que foram esses 6 anos de formação, para poder chegar um dia a ter esse direito. Nossa! Só que eu já muitas vezes eu fui contratada de colegas com, digamos assim, uma chance de um dia ficar com isso aqui, até hoje não deu certo. Mas vai Por dar. diferentes motivos, né? Então, quer dizer, acontece também que nem sempre fecha o colegial ali, quer dizer, de você trabalhar e fechar e de que você vê realmente... Então, por isso hoje a minha situação, quer dizer, Bom, na minha verdade a minha situação é um pouco diferenciada agora, eu adoro a minha profissão, eu fico muito feliz de ter essa experiência, eu trabalho, inclusive, agora parei de trabalhar, mas eu sempre trabalhei em consultório e contratada também, como uma maneira também de ter uma outra experiência, inclusive trabalhar na língua e trabalhar com outras especialidades que não seja só, digamos assim, o atendimento, então, de pessoas, de falantes da língua portuguesa ou espanhol. Sim. Então, isso também foi, desde então, sempre a minha caminhada, paralela, digamos. E acho que, claro, pelo fato de ser algo bem diferenciado, ter a língua, é que eu penso que tem mais que ajudar pessoas, né, que vêm para cá nesse processo e que precisam de ajuda. Sim. Agora, para as pessoas entenderem, eu vou dar uma parada por questões assim privadas, então até para as pessoas pensarem assim, não é que eu não queira entender, não é que eu trabalhar, realmente eu vou dar um tempo na minha profissão por motivos pessoais. E Tá vou vendo? dar uma... Tem tanto paciente igual a mim que ela não aguentou. Vai dar até um descanso. Não, paciente como Vai dar um vocês, descanso pra mente. É um prazer em trabalhar, Elias. Que são coisas que motivam e dão sentido. É verdade. Mas é uma profissão muito legal. Mas eu quero fazer uma pergunta para a Josné, que é o seguinte: muitas pessoas que nunca tiveram nem sombra de ter depressão, vêm morar aqui e se vê, de repente, numa questão com depressão. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, porque eu tenho certeza que quem está assistindo, alguém já passou por... Eu já passei por isso também. Também, já passei por essa fase. Da gente tá assim, eu queria que você falasse sobre isso, e você tem o tempo que você quiser, dessa questão de ter uma depressão. Às vezes a gente é super feliz, super alegre, e não entende por que tá com depressão. Antes de você começar, eu só queria dizer uma coisa, Claro. Elis, que eu acho super legal de você falar disso abertamente, assim como eu hoje tenho maturidade para falar sobre isso, porque eu também superei, mas porque a gente, através disso, a gente pode estar dando realmente força para outras pessoas que não têm coragem de falar nem de buscar ajuda e ficam caladas, sofrendo caladas. Então, assim, por isso, muitas vezes eu não sou uma pessoa que exponho muito a minha vida, mas em certas coisas eu vejo a necessidade de eu falar, porque são coisas que nem tudo são flores. Eu passei por dificuldades e eu gosto de contar para que a pessoa saiba que dá para passar por aquilo, que ela não é nem a primeira, nem a única, nem a última a passar por aquilo. E que ela também pode conseguir, que ela pode buscar ajuda e ela pode conseguir passar, superar essa dificuldade, entendeu? E acho super legal a gente poder falar abertamente sobre isso. Depressão é uma doença, assim como o problema no coração, com diabetes. As pessoas falam assim, eu tô com depressão, precisa de ajuda, sim. Depressão é uma doença como qualquer outra doença. Exatamente. E para cada doença existe um especialista. A doença da depressão, o terapeuta é o especialista disso. E depressão não é frescura. Isso que as pessoas têm que entender, não é frescura, é uma doença grave que mata. Depressão, acho que eu estava lendo alguma coisa hoje, a depressão é uma das doenças que mais mata hoje. Que as pessoas se matam. É uma coisa terrível. Eu quero que você fale sobre isso, da questão do imigrante de ficar deprimido aqui, mesmo tendo tudo. Bom, acho que a coisa importante é entender que todos nós temos uma, digamos assim, o que a gente fala fatores de vulnerabilidade. Então, essas vulnerabilidades a gente tem que olhar um pouquinho como é que é lá na nossa história, né? Às vezes eu comparo isso muito como se fosse um baldinho. Vou pegar um baldinho. Um baldinho que a gente coloca assim, ok? Vamos olhar para dentro desse baldinho e ver quanto tem de água lá dentro. Aí eu vou começar a ver assim, qual é a minha história, né? Assim, desde que fatores
Vamos considerar, então, fatores familiares, que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Como eu fui educado, como é que é a minha estrutura familiar, como é que eu aprendi a lidar com as situações na vida, com os conflitos. Que acho que esse é um ponto bem importante, porque está muito ligado ao fator também da migração, porque a gente compara muito que ao migrar, ele ativa uma fase da vida da gente que está geralmente muito relacionado com a adolescência. E a adolescência é uma das fases mais críticas que tem. E a adolescência é uma fase que você começa num processo de individualização, de poder saber assim, quem sou eu, o que eu quero, né? Tu começa a ir um pouco contra os valores, você vai contra os pais, quer dizer, você quer ter, é uma coisa extremamente necessária, porque às vezes as pessoas não entendem que o quanto isso é importante, que é poder ter a tua própria identidade, o teu individualismo, depois assim, eu não repito só o que me é dado, eu tenho direito também de autonomia, direito de ter a minha percepção das coisas e dizer o que eu penso. E aí vem uma fase importante também que as pessoas, que é o que aconteceu propriamente na vida de quase todo mundo, você sai de casa. Sim. Né? Você chega uma hora que você pensa que é bom, que vai ser importante para você, quer dizer assim, que a gente diz, parece que eu estou vendo minha mãe, os filhos não são para os pais, os filhos são para o mundo. Sim. Né? Minha mãe então, fala a mesma coisa. Então, e essa, o quanto a gente está preparado para isso, né? Para essa saída. E até isso é um ponto importante que as pessoas não levam em consideração, que quanto mais eu tive um apoio, quer dizer, que houve uma relação de ligação positiva, mais fácil vai ser para mim o processo de adaptação num outro país. Sim. Quer dizer, porque eu trago comigo uma segurança de que eu sou capaz de enfrentar situações. Quer dizer, e se isso em algum momento não foi colocado, eu fui criada com medos, com inseguranças, ou eu não tive uma experiência de que as relações são positivas, eu vou ter mais dificuldade lá fora. Então, estou querendo para poder pensar que algumas situações vão enchendo o meu baldinho. Tá? E tem coisas que são dentro do processo normal da vida, né? Que a gente fala das crises normais, Sim. Que é ir para a escolinha, eu vou depois para a escola, eu vou ter meu primeiro namorado, Sim. eu vou querer ter uma aceitação social, quer dizer, principalmente como jovem, que é o pertencimento. Então, todos esses fatores vão vir as primeiras experiências, tudo isso tem um peso muito grande na vida. Quer dizer, eu penso, eu tenho muitos pacientes ou muitas pessoas que trazem uma história de vida extremamente difícil, uma história de vida com situações traumáticas, né? Com perdas. Então, você tem que pensar que isso tudo é vulnerabilidade. Então, aí eu venho, tem que pensar assim, aí eu venho para cá e meu fator de vulnerabilidade, ele já é um fator alto. Porque muda de pessoa para pessoa. Sim. Aí eu venho para cá e tenho que enfrentar o que a gente diz situações de estresse. Onde eu tenho, que a gente falou antes, me confrontar com situações novas, que me dão medo. E aí eu vou buscar em mim, meu Deus, será que eu tenho recurso para enfrentar isso? Onde estão as minhas competências para enfrentar isso? Aí eu repente até acho que eu tenho, eu vou lá e tento, mas não dá certo. Aí eu vejo, não é suficiente. Ou eu me comparo com outras pessoas e vejo, mas ela é muito melhor que eu. Olha só, ela fala várias línguas, eu escuto isso dos meus pacientes. Sim. Eu não falo nada, né? Eu tenho que aprender ainda. Então a sensação é de que você ainda é muito infantil. Você não tem as habilidades, você se sente muitas vezes como uma criança mesmo. E começa que a língua, se tu for pensar, quando é que a gente aprende a falar? É uma das primeiras coisas, a gente aprende a falar, é a primeira forma de comunicação. Sim. Aí você vem pra cá, você não tem mais esse fator. Não se comunica, você não entende as pessoas, então várias coisas vão se somando. E o baldinho vai só enchendo. E o baldinho vai enchendo. Exatamente, aí começa, como diz, as pessoas vêm pra cá e aí vê, como é que eu me relaciono? De repente você vem até numa relação casada ou vem porque tem um companheiro, exatamente isso, que é alemão, uma companheira, e aí você vê, ela pensa completamente diferente de mim, ou as coisas que ela faz, quer dizer, me sentem que
quase que atacado, e muitas vezes a intenção não é essa. Então são várias coisas, ver as necessidades, que é uma coisa mais importante que tem, que não são atendidas, que você quer ser acolhida, você precisa às vezes, acho que nós brasileiros, a gente é muito mais afetivo, precisa do abraço, precisa do carinho, né? Precisa de uma briga, precisa de coisas assim mais espontâneas. Não, de briga eu preciso todo dia. De briga eu preciso todo dia. Pois é, de uma conversa também. De uma conversa, de uma coisa qualquer. Sentindo que está me incomodando, né? E aí você esbarra exatamente isso nesses obstáculos que são fatores culturais. Isso tudo vai se somando. E o baldinho vai enchendo. Exatamente isso, que você percebe que você não tem mais recursos para lidar com isso. Esse é o processo, digamos assim, do adoecer. Aí eu posso ter talvez um ataque de pânico perante uma situação que é nova e que eu não sei como lidar. Ou eu posso totalmente começar num processo de isolamento, eu não consigo mais dormir. Quer dizer, eu vou começar num processo depressivo. Então, acho que isso pensando assim, porque até a depressão ela tem 3 características que são importantes. Uma é essa visão negativa de mim mesmo, que é exatamente não conseguir enxergar as próprias competências, e até sabendo o que foi que na minha história me ajudou a chegar onde eu estou, ou que outras situações na minha vida eu já enfrentei e consegui. E a outra é uma perspectiva negativa de mundo, quase que assim, eu não vou ter chance, eu não vou conseguir chegar onde eu quero, que é o que a gente está falando, até uma perda de status, porque de repente eu tinha uma profissão, eu era alguém, e aqui eu não sou nada. Eu não sou nada, eu não tenho quase contatos sociais, que também é um fator extremamente importante. Então tudo isso vai se somando. E aí chega uma hora, exatamente isso, que como eu digo, você não tem mais os mecanismos para lidar com uma situação comum às vezes. Não tem mais, é como se dizer, acabou a energia. Às vezes eu comparo isso e explico para os meus pacientes que é quase que a gente vai perdendo os soldadinhos em diferentes guerras, que são os conflitos que às vezes aparecem, que são normais, alguns deles, né? E aí vamos considerar conflitos que são realmente num processo normal, como a gente estava falando, que é casamento, que é ser mãe. As pessoas não avaliam o quanto essas mudanças, inclusive de status social, que é assumir, porque você precisa assumir outras competências que você não tinha. E de repente você se vê completamente despreparado para isso. Da onde eu vou tirar? Então, às vezes falta o apoio, falta a família tá longe, eu não tenho amigos, eu não tenho pessoas como modelo. Então, tudo isso vai sendo fatores que vão pesando, e como você mesmo falou, o baldinho vai enchendo. Chega uma hora que a pessoa realmente não aguenta. Exatamente. Então, tanto se frustra. Quando você falou suicídio, sim, porque às vezes acho importante entender, né? Mas assim, se eu for, porque é o que eu pergunto, o que vai resolver se eu não viver mais? O que vai resolver? A dor acaba. A dor acaba, né? Então, essa talvez, então para poder tentar entender o que está por trás, às vezes só, como diz, eu quero acabar com o sofrimento. Sim. Né? Então, eu vejo isso como que é, na verdade, uma fantasia, né? De que a partir dali, isso então se resolve. Para muitas pessoas, acaba chegando exatamente a esse ponto, né? Não é assim, né? Exatamente, que não é assim, de poder pensar, talvez se eu encontrar outras formas de resolver, eu não vou precisar disso. Sim. E uma das coisas também que, pelo menos algumas amigas minhas que entram em depressão, é o choque cultural dentro do casamento. Porque às vezes a pessoa casa, ou tem algumas no Brasil que falam, eu vou para a Alemanha para conhecer um alemão. Eu falo, não vem não. Não vem não. Vai primeiro estudar a cultura, conhecer a cultura, que aí você vai conseguir ser feliz dentro do seu casamento. A maioria das minhas amigas que tem problema no casamento tem por não conhecer ou por não respeitar a cultura, porque são 2 mundos diferentes. O homem e a mulher já é completamente diferente. É muito diferente. E aí, quando pegam, tipo assim, muitas das vezes a Josnéia já falou comigo, não, mas eu já relevei reclamação, né? Não, porque não conversa, não sei o quê. Não, mas você pergunta pra ele. Pergunta como é que você se sente, tudo. E aí eu fui falando, é verdade. E eu fui entrando e eu fui entendendo que não é pessoal, é cultural.
O problema não é o meu umbigo, que a gente só olha pro nosso, né? Sim. A gente não é uma coisa abrangente, cultural, que ele foi criado dessa forma e eu fui criada da outra forma. Eu sou aglutinada e ele é dispersivo. Então eu tenho que entender o lado dispersivo dele e ele entende o meu lado aglutinadíssimo. Então essa questão, eu queria que vocês duas falassem sobre isso, dessa questão do choque cultural dentro do casamento. Como é que você... Aí eu já queria que vocês dessem a opinião pessoal, porque as duas são casadas com alemães. Sim. Aí eu já quero que vocês falem de vocês mesmo, sobre como é que vocês enfrentam essas questões dessa cultura. A Josné já tem muitos anos de casada, tem muita história para contar. E como é que essa... Eu já tô no segundo casamento. No segundo? Vamos lá. Aí, viu? Então tem meios de comparação. Tem meio de comparação, meio Claro de que cometi comparação. um erro 2 vezes, né? Errar uma vez humano, Josné. e a 2 segunda, vezes já começa aí, ó. Você vê, né? Então essa coisa de entender o outro, assim, aqui dentro de casa, graças a Deus, o Silvio, ele não implica com questões de comida brasileira, receber brasileiros em casa, ele não implica com isso. Então eu tenho uma experiência boa para poder contar. Mas tem também, todo casamento tem um lado mais obscuro, né? Ele não gosta muito de conversar. Se eu quiser conversar com ele algum tema, eu preciso perguntar para ele, você tá afim de conversar agora? Porque se eu chegar de sopetão conversando, ele simplesmente ignora. Não é porque ele é mal educado, é porque ele não tá afim de conversar naquele momento. E eu não perguntei. Sim. Isso na cabeça de um brasileiro, isso é inaceitável. Eu aprendi 2 anos de terapia, eu aprendi. Então isso na cabeça de nós brasileiros, isso é inaceitável. Vamos no mercado fazer compra? Ele fala, mas nós não programamos ir no mercado fazer compra hoje. Como é que pode? Aí eu fico assim, mas é só ir no mercado fazer compra. Qual é a dificuldade disso? Não, mas a gente nós não programamos. E aí, uma coisa engraçada é que hoje eu tô programada e ele tá mais solto. Porque ele abriu. Ele abriu espaço para ficar mais liberal, eu abri espaço para ficar mais organizada e agora meio que inverteu os papéis. Gente, é uma coisa assim, uma coisa de doido, mas é uma coisa boa. Então eu quero que vocês falem. Agora que você falou isso, me lembrou a primeira coisa, também do meu primeiro casamento, que é o pai do meu filho também, quando nos separamos, ele me disse isso, ele disse assim que, sabe, eu senti muita falta, especialmente desse seu lado ligado a relacionamento. Ele era muito isolado e eu era, claro, quem fazia toda a parte da interação social. Sim. Ele disse, eu vou sentir muita falta disso, viu? Agora, quer dizer, que é o processo, a assimilação, acomodação. Um pega um pouco do outro. Sim. Na relação. Bom, esse é papo para horas, né? Eu quero que vocês, a gente não tem muito tempo ainda, mas eu quero que vocês falem um pouco sobre isso, essa interação de brasileiro e alemão dentro de casa. Eu atendi também muita cliente que tinha esse problema, né? Inclusive é interessante de acompanhar o processo migratório de 20 anos para cá. Antigamente vinha muito mais gente para estudar alemão e fazer uma faculdade ou pelo casamento, casar com um alemão. E hoje em dia já os brasileiros que estão vindo para cá são casais jovens que juntos, bem qualificados. Então tá mudando esse perfil, tá bem interessante. Mas eu atendia muita mulher nesse caso de casamento binacional, onde eu ficava muito triste de ver, eram pessoas que se amavam, mas que por conta da dificuldade de compreensão entre as culturas, questão de falta de comunicação ou realmente de confusão que acontecia, que não deveria não tinha por que ter acontecido, mas que estragava gente que chega a se separar porque não consegue superar esse tipo de dificuldade, né? Então, e é muito interessante mesmo esse tópico. Eu, por exemplo, o meu marido, ele vem, eu acho interessante isso, que a Alemanha, com ele eu percebi, ele vem de perto de Düsseldorf, que é Nordrhein-Westfalen. É uma região de Düsseldorf e Colônia, eles são muito festeiros e são muito abertos, muito mais do que outras áreas da Alemanha. Então, com isso já houve a gente se identificou mais também nesse aspecto, mas a gente também
E na região onde ele mora, por exemplo, eu sempre vivi em Berlim. Berlim é uma cidade cosmopolita, onde o mundo inteiro vive aqui. Sim. Então você tem pouca contato com discriminação, existe, mas pouco, menos do que em outros lugares. E quando eu fui para lá na família dele, os amigos dele, nossa, eles têm bem pouco contato com estrangeiros. Então, quando eu me apresentei, meu nome Fernanda é um nome normal. Eles, Fernanda, nossa, eu vou precisar de um pouco de tempo para entender. Eu falei, pelo amor de Deus, Fernanda, né? Então, assim, mas eu fui super bem recebida, eles são calorosos, mas ainda assim, entre nós, existem situações em que eu percebo que é estritamente cultural a diferença e que a gente tem que parar e sentar para perceber o que está acontecendo. E o que eu aprendi nisso é que a filha dele, porque ele tem um casal de filhos, e a filha dele teve muita resistência comigo, porque aquilo que ela sabia, do jeito que ela fazia, era aquele o 100% absolutamente a verdade. E com isso eu percebi, e eu comecei a mostrar para eles que não existe 100% a verdade. Existe como você aprendeu e cresceu e como eu aprendi e cresci. E não é que você está errada nem que eu estou errada. Ali no meio, a gente vai ter que se encontrar para se entender. Sim. Porque não é que você está certa e eu estou errada. Às vezes, questão de o bolonhesa que eu cozinho é assim. Eu falo, tudo bem, você aprendeu assim, mas eu aprendi assim. Às vezes são coisas É uma coisa mínima. Mas que podem virar uma super briga. Uma confusão. E isso faz parte. E a gente tem que sempre aprender a competição. E a entender realmente, a enxergar, opa, peraí, sair da situação e enxergar o que está acontecendo nessa situação. Então tá tendo uma falta de interpretação, um erro na interpretação aqui, que é só questão cultural. Então, vamos se entender, né? Agora, se a gente for radical e quiser bater o pé o tempo todo e falar, não, eu sou certa, o jeito que eu aprendi é o certo, não, aí já é. Aí não tem como, né? Aí não tem como. E você, Josné, os seus pepinos nos seus casamentos? Dona Flor e seus dois maridos. Eu já estava pensando em analisar aqui o que a Fernanda estava dizendo, mas então... porque exatamente o ponto que eu quero dizer, que eu já estava pensando o que está por trás disso, na verdade, né? E acho que esse é o ponto principal, assim, que acho que as pessoas, a gente nunca pode esquecer que necessidades eu tenho, o que eu preciso, né? Então, quer dizer, se eu estou vindo para cá porque eu quero ser amada, que eu quero, o que eu quero? Eu quero proximidade, porque aí vem esses conflitos de valores, que eu acredito que a gente traz uma cultura muito baseada, quer dizer, em geral, a nossa cultura, ela acho que é uma coisa importante a gente também pensar historicamente, extremamente patriarcal, né? Então, quer dizer, onde os homens têm ainda uma posição extremamente privilegiada, né? E nós mulheres estamos numa proposta cada vez mais buscando uma igualdade, que essa é a intenção. Eu não sei a experiência de vocês, mas isso é sempre importante de poder pensar qual era o modelo que eu tinha dos meus pais em casa, né? Como é que eu via isso? Como é que as coisas eram discutidas? Como é que os conflitos eram trabalhados? Qual era a posição da minha mãe ou do meu pai, ou menos das pessoas com quem eu vivi, que foram para mim modelos. E a gente vem com esses padrões também para cá. E repete. E aqui a gente dá conta exatamente isso, que as coisas não funcionam muitas vezes da mesma forma. E talvez até por uma questão aqui é muito mais antiga que a nossa, e alguns valores talvez já estejam mais... a questão da igualdade, acho que é um ponto principal, né? E acho que a gente, não sei, às vezes mulheres a gente traz... Foi engraçado, eu fui nessa demo que teve no Dia das Mulheres agora, aí tinha um placato lá, que tava uma placa, um cartaz de uma pessoa que escreveu assim, nós mulheres temos que esquecer, temos que parar de ficar esperando pelo nosso príncipe. Nós precisamos mudar as nossas histórias dos contos de fadas. Mais ou menos essa mesma ideia, né? Então, quer dizer, para entender, o que você vem para cá? Você está procurando exatamente isso? Segurança, proteção, alguém que atenda às suas vontades. O que é que você quer, né? E aí, de repente, você se dá conta que outra pessoa não vai fazer isso. Não quer dizer
continua sendo seu problema. Sim. E você vai ter que aprender a lidar com isso, né? Quer dizer, aonde está escrito que o outro é responsável por atender nossas necessidades? E pela sua felicidade. Eu até posso dizer que eu digo sempre, diga isso, expresse o teu desejo, Sim. do que você precisa. Agora, o outro vai ter sempre a liberdade de dizer se ele vai fazer isso ou não. E se você vai ser atingida, se isso te dói, que eu acho importante você olhar, ou isso me deixa triste, ou eu sinto uma dor no peito, o que acontece com o meu corpo, de olhar para essas coisas e aí poder tentar entender, conheço isso já, quer dizer, isso já é algo que já trago comigo, e agora está sendo simplesmente agora desencadeado porque o outro me disse isso. Então essas são coisas importantes de entender, que eu acho que às vezes falta a gente dar uma parada e olhar que muitas vezes com isso não tem a ver com o outro. Não tem a ver com o outro, ele não está fazendo intencionalmente, mas o meu é o ouvido que escuta. Sim. Com certeza. Que é o ouvido emocional, muitas vezes, que ele é muito mais rápido que o cognitivo. Sim. Então, e a gente, quer dizer, como considerando a questão da vulnerabilidade que eu estava falando. E a questão também que muita gente não entende é a sinceridade bruta do alemão, porque é uma sinceridade sem filtro. Que a gente, nós, pelo menos, nós somos sinceros. Mas a gente passa pelo filtrinho, tem que ter um filtro ali na sinceridade. Cuida pra falar, isso, não quer ofender. Não quer ofender. Magoar, isso, mas o alemão não, a sinceridade deles, ou da maioria, também não é todos, né? Não passa pelo filtro. Então, se eu perguntar eu aprendi, com 10 anos de casado, eu fui aprendendo ao longo do tempo. Será que eu quero perguntar isso pro Silvio mesmo? Porque a resposta vai ser nua e crua. E ele não é porque ele fala porque ele é ruim, porque ele não me ama, nada disso não. É porque ele fala, eu tenho que ser sincero. E a sinceridade dos alemães, pelo menos dos que eu conheço, não passa pelo filtro. Então, se a brasileira quer perguntar, você me ama, que essa mania que a gente tem, você me ama, igual esse dia mesmo, ontem, eu falei pro Silvio assim, tem tanto tempo que você não fala que me ama. Ele falou, nossa, mas eu te dei isso e aquilo outro, eu tô falando que eu te amo nos presentes. Aí eu falei, tá. Eu gosto mais dessa maneira de dizer que me ama pelos presentes. Então, o brasileiro também, principalmente as mulheres, tem essa dificuldade também nessa questão de entender que não é porque ele é grosso, ou porque ele é bruto, ou porque é ignorante. Tem os que são, mas não é esse o caso. Porque eles têm uma sinceridade que não passou pelo filtro ainda. E nós temos um filtro assim, algumas têm uns filtros. Eu aprendi a ter filtro, que eu também não tinha não. Mas tem gente no Brasil que nós somos muito melindrosos. E a gente leva muito no pessoal. Tudo no pessoal. Tudo é no pessoal. Tudo. Então, e aí você vem pra cá, encontra o extremo exposto. Oposto. Então, assim, nossa, aí é muito, né? Aí realmente muita coisa. É terrível, né? E eu, por exemplo, outra coisa interessante, eu fui criada muito dependente. E fui muito sufocada, assim, porque as mulheres da minha família sempre foram muito dominadoras. Eu cheguei aqui com 26 anos, mas eu era praticamente uma criança emocionalmente e eu não sabia fazer quase nada, entendeu? Então, aí depois quando eu me separei do pai da minha filha, que eu fui morar sozinha, nossa, aquilo pra mim, então assim, assim, foi um aprendizado, assim, fora de série. Eu trocava torneira da cozinha, eu montava móveis, eu pintava a parede, eu levava o carro no mecânico. Imagina que no Brasil você limpa, imagina. Mas no Brasil você limpa a sua casa, no Brasil você não faz isso. Sabe? Eu criava a minha filha sozinha, então assim, eu fazia tudo, tudo. Entendeu? Eu fazia os contratos de internet, o contrato da eletricidade, eu que instalava a internet em casa. Eu aprendi a fazer. Então foi uma escola pra mim super. Assim, não, e eu quero. Dá pra dizer, dá pra dizer, tô orgulhosa de mim. Eu queria fazer um adendo aqui sobre isso que você falou. Que no Brasil as pessoas têm muito costume de sempre ter alguém para fazer alguma coisa para elas. Sim. Tem alguém que limpa a casa, tem alguém que lava roupa, tem alguém que passa roupa, ou você paga o posto de gasolina. O posto de gasolina tem o cara lá que enche o seu tanque. Você tem alguém para fazer alguma coisa para você. Aqui na Alemanha você lava a sua própria privada. Sim. E isso também é um status. Destaque. Isso também é um fator que deixa as pessoas extremamente
frustradas. Uhum. Que às vezes, igual eu tava conversando com uma amiga minha esses dias, eu tava conversando com uma amiga minha esses dias sobre o podcast, que ela vai vir também, e a gente conversando e ela falou assim, uma das coisas que eu fico mais triste é que no Brasil eu nunca nem lavei minhas calcinhas. Aí eu falei, gente, eu também não, agora que eu me dei conta, minha mãe que lavava. Você tá vendo? Ou a mãe faz, ou você tem alguém que você paga para Exatamente. poder fazer as coisas. Eu fico, gente, é uma outra cabeça. Uma educação que a gente... Uma outra educação. Totalmente. Aqui os filhos são criados para serem educados para serem livres, né? E para saber se virar sozinho. Para ter autonomia, para saber lidar até com dinheiro. Por exemplo, desde pequenininho eles começam... Não sei a partir de quantos anos existe já o Taschengeld, que é para saber administrar, lidar com dinheiro. Então, assim, é uma educação voltada para criar cidadãos pensantes e capazes de viverem. Os meninos, por exemplo, vão morar sozinhos fora de casa, eles mesmos lavam a roupa, eles cozinham, eles limpam. Então, imagina que no Brasil o menino com 15 anos vai morar sozinho. O Silvio foi morar sozinho com 15 anos. Então, você já pensou no Brasil? A minha mãe quando chegou lá de macarrão pra mim, não, eu tô com fome. A minha mãe quando chegou aqui, minha mãe levou um susto porque ela tava sentada na sala comigo e de repente o Silvio passou com a roupa lavada, porque aqui em casa quem lava a roupa é ele. Ele passou com a roupa lavada e as calcinhas dela tudo. Ele lavou as calcinhas da minha mãe. Aí ele veio com um montão de roupa pra poder pendurar e com as calcinhas dela. Ela falou, ele lavou minhas calcinhas. Eu falei, minha mãe, ele lavou a roupa que tava no cesto. É demais, né? Não, pra cabeça dela, a cabeça da minha mãe, foi assim, é demais isso, porque eu acho que foi uma ótimo. Coisa, quando você me perguntou das minhas relações, até pensando, fiquei pensando que uma das coisas que eu acho que mais me ajudou e me ajuda é que tanto, quer dizer, meu primeiro marido e meu segundo marido, eles não encobrem as minhas fraquezas. Mas o Silvio também não encobre a minha. Exatamente. E isso faz com que, às vezes, exatamente, eu me sinta, né, machucada ou ferida, que é um pouco, eu falei assim, numa relação, eu preferiria, talvez, eu acabo caindo em uma relação de dependência, mas eu sei que, na verdade, isso não é bom para mim. Eu acho que isso seria de cada uma também olhar e pensar que foi o teu caminho, assim, o que você conseguiu, né? Exatamente botando as mãos à obra, né? Que foi também o que aconteceu comigo. Acho que isso, se a gente está disposta, acho que esse é o ponto principal como mulheres, é buscar o nosso caminho, o nosso lugar. Sim. Exatamente, e sair um pouco dessa sombra, né? Com certeza. E acreditar exatamente isso, que a gente tem condições e tem capacidade de encontrar o nosso lugar nessa sociedade aqui ou lá, mas especialmente que a gente enfrente. Seguir em frente. Exatamente, se pergunte, né? Exatamente o que eu quero pra mim, como é que eu tô. Abre espaço, deixar de ser melindrosa, melindrosos, e seguir em frente, deixar a cultura entrar, deixar a cultura germânica entrar, aprender coisas novas, vai comer comida alemã, é gostosa. Da mesma forma que tem comida brasileira que eu não gosto, vai ter alemã também que eu não vou estar, mas eu preciso abrir espaço, vai aprender a língua, vai passear, vai viajar. Tem gente, poxa, que não quer saber de nada, que tudo é chato. Aí, você é chato. E por não sei o quê, tudo bem, você venta pra caraca, meu cabelo fica dessa altura, mas é um lugar lindo, maravilhoso. Tem que abrir a oportunidade. Se não houver a oportunidade, não vai ter nada. Fernanda, pode acrescentar o que você quiser. Eu acho que a gente já falou bastante coisa, eu acho bem interessante. Tudo isso que a gente falou é muito válido e faz realmente parte da realidade da gente que vive aqui. As pessoas que vão ouvir, que vivem aqui, creio que vão se identificar com muito. E as pessoas que ainda não vivem aqui ou têm interesse de vir para cá ou para qualquer outro país do mundo vão poder ter um pouquinho de uma noção do que isso significa, né? Que a gente tem que, hoje em dia, com tantas possibilidades e recursos, eu creio que a gente tem que se preparar para esse tipo essa é uma decisão muito, muito importante e pode, hoje em dia, se preparar sim para isso. Sim. Embora, o que eu digo muitas vezes, eu comparo a imigração com a gravidez.
às vezes você não deseja nada mais do que um filho. Você quer muito uma criança, você vai ler tudo, você vai participar de todos os eventos, você vai fazer curso, você vai se preparar fisicamente, psicologicamente, você vai ler, você vai saber na teoria de cabo a baixo, mas na hora que só no momento que o nenê nascer é que você vai saber o que significa o parto e ser mãe. Não tem como ninguém te explicar. Tua mãe vai falar, você vai ler. Então a migração é mais ou menos isso. Você pode conversar com as pessoas, você pode realmente se informar pra caramba, mas isso vai te ajudar. Mas é na prática, no dia a dia, quando você se deparar com as situações, é que você vai poder resolver elas naquele momento. Sempre lembrando, existe ajuda sim, né? E você pode buscar pessoas, você pode buscar recursos para resolver os seus problemas, e é importante fazer isso, e é importante a abertura, e aqui na Alemanha é muito importante o aprender o alemão, é uma coisa fundamental. Sim. É fundamental. Eu queria Não tem como. Eu queria fazer uma pergunta para você aqui, da menina que mandou para mim, que ela disse que ela tem 50 anos, ela quer fazer um curso de 1 ano e tentar trabalho na Alemanha. Ela quer saber se ela tem chance. Mas ela não falou qual é a profissão dela, só falou que tem 50. Seria a minha pergunta também. A minha também. Quer dizer, que exatamente, uma coisa é a pessoa vir sem preparo nenhum, né? E acho que isso também nos diferencia. Que aqui as profissões são regulamentadas de uma forma ou não. Quer dizer, para você conseguir um emprego aqui, você tem que ter um papel, quer dizer, que significa um diploma para mostrar que é o que vai abrir a tua porta. Então, quer dizer, se você chegar aqui sem isso, já é um fator, que é o que acaba acontecendo. As pessoas vêm e acabam, ou então, ocupando profissões, digamos assim, que outras pessoas poderiam. Que às vezes me dá dó quando eu vejo isso. Eu vejo tanta gente qualificada, tanta gente bem aqui, que acaba indo trabalhar, não é desmerecer, mas exatamente é o que eu digo. Assim, veja bem, ó, eu vou pegar um exemplo. Você está formada em fisioterapia. Aí você vem para cá e vai trabalhar em faxina, só para dizer, né? Ok, você ganha seu dinheiro. Agora eu te pergunto, provavelmente uma pessoa que não tem qualificação pode fazer o trabalho de faxina. Agora fazer a sua profissão como fisioterapeuta só pode ser você. Então valoriza aquilo que você já estudou e não aceita, quer dizer, vem já tentando exatamente isso, sabendo vai ser difícil, vai, mas não desista de você. Sim, isso é importantíssimo. Porque tem gente que desiste, que vê, acho que é tão difícil, eu não vou aprender o alemão é muito difícil, eu vou fazer uma outra coisa e acaba abrindo espaço para outras coisas. E às vezes abre mão de anos de estudos. Eu pensei nisso, pensei, bom, não vou conseguir, exatamente, todo mundo passa por essa fase, né? Vou botar meu diploma na gavetinha e vou vender pastel. Foi o que eu pensei. Realmente, eu pensei nisso, até porque na época eu me lembro que eu trabalhava numa entidade. E falando em vender pastel, a Efigênia vende pastel, a Heleninha vende pra caramba. Faz fila lá, então, minha filha. Isso eu acompanhei. O pastel delas lá, bom pra caramba. Tô fazendo propaganda, hein, Efigênia? Para exatamente terem essa chance de dizer, não, isso vai me dar outras coisas que eu preciso, que é autonomia, dinheiro, dinheiro, esse é o caminho, ótimo, exatamente, importa é que buscar a outra aqui tá perguntando para vocês contarem um fato inusitado que aconteceram com vocês no começo da imigração, uma coisa engraçada, inusitada. Comigo particularmente aconteceu, eu fui comprar um frango no turco, e eu não sabia falar frango, eu tive que imitar a galinha. Eu falei, aí o cara turco, muito bem humorado, e aí ficou também imitando, e todo mundo deve ter rido pra caramba de mim, e ele me deu a galinha. Mas enfim, me deu o frango assado. Mas são coisas que acontecem mesmo. Não sabia falar, eu tinha que 1 semana ou 2 que eu estava aqui, não sabia, mas já aconteceram várias coisas. Sim, várias coisas comigo também. Muita coisa engraçada, coisa triste. Sim, coisa triste também. Mas que eu aprendi, tirei lições daquilo também. E eu escrevi outro dia, por exemplo, também no meu Instagram, uma história que foi engraçada, que recentemente eu vivo há 24 anos aqui, recentemente eu vim descobrir que o sino... Você viu? Eu vi. O sino num bar, se você toca, significa que você está pagando a rodada pro bar inteiro. E eu não, imagina, vivo há tanto tempo aqui, não sabia desse. Eu olhei, e foi engraçado, porque sabe aquela coisa assim, eu olhei pro meu marido, eu mexi no sino e ele não fez barulho. Aí eu olhei pro meu marido lá no final da mesa, ele tava assim, não!
Aí pra quê? Isso foi pra mim desafiador. Tac, 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 tac. Toquei o sino. O que acontece? Todo mundo no bar. Eu falei, o que tá acontecendo? Por quê? Morri com a... Ainda bem que tinha pouca gente no bar. Mas morreu nos 50 euros, né? Não, acho que foram 80. Nossa, mas morreu nos 80 euros. Mas foi engraçado porque foi assim, o garçom vendo a situação, ele olhou pra mim e falou, não, tipo assim, não tem problema, você não sabia, não, vamos deixar por isso. O meu marido falou, não vamos deixar por isso. Aí eu falei, então eu vou fazer a minha maneira. Eu fui na mesa, eu ofereci, falei, eu fiz, então eu tô oferecendo. Aí nossa, todo mundo riu da minha cara. E você, Josné, já teve um caso inusitado? Eu sempre conto a história que para mim é muito engraçada, que é a história do parmesano. Quer dizer, queijo parmesão, né, que a gente diz em português. Eu também fazia pouco tempo que morava na Alemanha, daí fui comprar, porque você sabe que aqui muitas vezes você, ao menos conforme o lugar, você tem aquele técnico, que você tem que pedir o que você quer, não é que tem o queijinho já tá lá pronto para você pegar, né? E aí eu cheguei e eu queria comprar queijo parmesão. Aí eu, delicadamente, no meu parco alemão, falei, né, parmesão, queijo parmesão, por favor. E a mulher, ela, o quê? O que você quer? Eu não entendi nada. Falou comigo, extremamente grossa e alto. Meu Deus. Naquela hora, sabe quando você já tá assim, ó, aqui, ó. Um baldinho. Cheio já, de tantas vezes tentar falar, e as pessoas não te entendem, e você tenta falar de novo, e você vai engolindo, respira fundo. Sim. Eu gritei, queijo parmesão! O supermercado inteirinho parou. Sabe quando saiu assim do fundo da alma, entalado? Imagina, já tava o baldinho. Eu tremi. Eu me lembro que eu tremi e saiu tudo numa vez só. Bom, foi um silêncio. A mulher olhou pra mim, me entregou o meu queijo parmesão e eu fui embora. Então, cada vez eu me lembro dessa história com uma forma assim, não deixem te maltratar. Com Ninguém certeza. tem o direito de fazer isso contigo. Então, eu tenho respeito a partir do momento que eu me imponho. Eu fui trocar a placa do carro, eu troquei de carro, aí tem que ir lá para trocar a placa, e eu tava falando tudo certinho, eu tava com um rapaz, o rapaz saiu, veio a mulher, e a mulher não entendia nada que eu falava. Mas aí eu falei para ela, eu estou há meia hora com o seu colega, e em nenhum momento ele falou Vibite, em nenhum momento. Eu tô há 2 minutos com você e você falou 100 vezes Vibite. É a mesma língua que eu tô falando com você? Aí eu perguntei pra ela, können Sie Deutsch sprechen? Você pode falar alemão? Claro, eu falei, mas eu acho que não, porque eu tô falando meia hora com o seu colega. Em nenhum momento ele falou Vibite, e eu tô com você 2 minutinhos, você tá falando Vibite pra mim toda hora. Qual é o seu problema? Pronto, acabou. Ela pediu os documentos, resolveu tudo. E todo mundo na fila começou a rir. Aí depois que eu passei, aí tinha uma turca, ela falou assim, Sehr gut gemacht. Porque a gente também tem que aprender a se impor. Agora que você falou, eu sempre conto essa história do queijo parmesão queijo, né? E aí, me lembro que eu contei pro meu filho, ele era pequeno, né? Nessa situação. Aí, quando ele queria fazer alguma coisa, ele disse assim, mãe, posso gritar bem alto, parmesão queijo? Que bonitinho. Como uma ideia de dizer, né? Deixa eu botar pra fora. Né? Deixa eu botar pra fora. Ai, gente, eu adorei o papo. Pena que tem que acabar, né? É uma pena. Pena que tem que acabar, eu adorei. Mas... Meninas, muito obrigada. Um beijo pra vocês. Foi uma honra fazer esse podcast com vocês, eu adorei. Não vai ser o último, vamos fazer outros podcasts, vamos fazer um só com a Fernanda, um só com a Josné de forma individuais, porque eu quero tratar com a Josné só esse assunto de depressão, assuntos emocionais, e com você, Fernanda, vamos falar só de assuntos jurídicos. Então, muitas pessoas mandam pergunta sobre isso, e vai ser top. Gente, muito obrigada. Você que tá em casa, muito obrigada. Assiste esse podcast. Você que tá em casa, você que tá no carro não. Você tá no carro, deixa pra assistir em casa. Você que tá no trabalho, você que está assistindo de qualquer lugar, muito obrigada. E quinta-feira tem mais 7 horas da noite aqui no meu canal, Eli Spetzker. Um beijo, até semana que vem, que Deus te abençoe.